Deus. Deus abençoe o pessoal que está chegando aí. Ele trouxe-me a paz. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Ele era Oramos sim no final. e eu era Barrabás. Lalinda. Deus abençoe. Vamos orar sim, irmã. Vamos orar sim. Então essa palavra aqui é pra ti, viu? Pra ti também. Pra mim. Pra todos que vão chegando aí. Fica ligado nessa palavra de Deus aí pra tua vida. Deus abençoe ao pessoal que está entrando aí na live para receber a palavra de Deus. Amém? Deus vai falar com nós hoje, hein, meus irmãos? A paz do Senhor. Eisa Silva, Juan Carlos, Deus abençoe. Kleber Cristiano, Deus abençoe a vida de cada um que está chegando aí para se alimentar da palavra de Deus. Paz do Senhor. Já vamos iniciar em seguida aí, tá bom? Deus abençoe os irmãos aí que estão chegando. Deus abençoe. Paz do Senhor, meus irmãos que estão chegando aí. Hoje Deus tem uma grande palavra para o nosso coração aqui. A palavra de Deus sempre é grande, né? Mas Deus fala, eu creio que Deus fala em especial no coração de cada um, né? Através da palavra dele. Tanto a gente lendo, quanto aí a gente ouvindo alguém falar, né? Vamos orar sim depois, irmã. Então Deus toca no coração de cada um com a palavra dele, da forma que ele quer. Então às vezes a palavra, eu leio aqui pra mim, ela tocou em mim, no meu coração, de um jeito, mas no coração de outra pessoa pode ser diferente, né? Ontem a gente estava no culto, por exemplo, e quando o irmão estava pregando lá, parece que na pregação inteira, no culto, parecia que Deus não estava muito falando comigo, mas uma frase na pregação, aquela frase, ela falou muito comigo. E aí eu me emocionei, assim, me deu uma vontade de chorar, me arrepiei, e foi tremendo. Então Deus, por mais que a gente pense que Deus não está falando, de uma hora para outra, assim, uma palavra às vezes pode mudar tudo. Uma palavra às vezes pode mudar o que Deus quer falar dentro do nosso coração. E assim foi comigo ontem. Uma frase, meia hora de pregação, parecia que Deus não estava falando, mas uma frase, aquela frase entrou assim no meu coração e ficou, e eu senti que Deus estava falando comigo naquele momento. Aquela frase ali era para mim. Glória a Deus. E a palavra que eu tenho para compartilhar hoje, meus irmãos, é a seguinte: é mais leve do que parece. É mais leve do que parece. O que é mais leve do que parece? Sabe que essa palavra, assim como a irmã ali falou que precisava de um renovo, né? Tu sabe que às vezes a gente vai acumulando um sentimento que ele não precisa ser o evangelho não precisa ser uma coisa pesada em nossa vida. O evangelho não precisa ser uma coisa que a gente tem que
carregar com sofrimento na nossa vida. Claro que vamos ser apontados, vamos ser às vezes perseguidos, vão falar mal de nós por causa do Evangelho, com certeza vão. Inclusive isso é um bom sinal, a Bíblia fala que isso é um bom sinal. É sinal de que realmente estamos ali testemunhando que somos filhos de Deus. Mas talvez para você que está meio paradão aí na fé, né? Meio paradão, meio morno, meio desanimado. Essa é a palavra. Talvez para você que está desanimado na fé hoje, ou para você que não conhece ainda muito bem do Evangelho. Eu sei que existem pessoas que entram aqui que ainda não se converteram, ainda não quiseram tomar a atitude de aceitar Jesus, né? Então, para você que não conhece o Evangelho ainda, ou para você que ainda está... Amém, irmã? Deus abençoe, é isso aí. Glória a Deus. A pessoa que às vezes que está ali desanimada, né? É mais leve do que parece. Não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Tá? Olha o que está escrito aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Primeiro, como que eu vou entender de que a coisa é mais leve do que parece? Primeira coisa que eu tenho que entender é que eu tenho que andar pela fé e não pela vista. Sabe? Porque às vezes, Marcele, tu tá sendo perseguida por conta de Jesus, mas tu tem que te preocupar, sabe com o quê? Com o que Jesus está pensando de ti. Não do que as pessoas em volta de ti estão pensando de ti. Tem que te preocupar com o que Jesus pensa de ti. O que tu tá fazendo para agradar a Jesus e não aos homens, né? E a força, ela vem de Deus. Essa força vem de Deus, ela não vem de nós. Porque se nós formos pensar dessa forma, mas eu estou sendo perseguido por causa de Jesus, mas as pessoas estão apontando o dedo para mim, estão falando mal de mim, estão apontando meus defeitos. Se a gente for olhar para isso, a gente vai estar andando pela vista e não pela fé. Só que a palavra diz que nós temos que andar pela fé e não pela vista. A palavra diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. E olha o que eu li aqui no versículo 4, ó. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, o que nós vamos, a arma que nós vamos ter para vencer essas coisas que acontecem, este desânimo, esse período, a pessoa que tem vontade, que está sentindo no coração de conhecer mais de Jesus, o que vai te fazer vencer esse sentimento aí é a fé. É a fé. Porque como que eu posso acreditar num GPS, por exemplo, eu coloco um endereço no GPS e eu posso acreditar que o GPS vai me levar no endereço que eu quero chegar? Eu tenho fé naquilo ali, mas eu não tenho fé em Deus. Né? A fé que agrada a Deus é onde eu acredito em algo que eu não vejo. Porque se eu estou acreditando em algo que eu estou vendo, daí não é fé. Daí eu já estou vendo materializado alguma coisa ali. Então, a força vem de Deus. Jesus falou que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Então, a força vem de Deus. Quando bater o desânimo, se você está passando por isso agora, desânimo, ou se você está querendo conhecer o Evangelho, conhecer mais de Jesus, e você sente que existe uma força exterior contrária a isso que você está sentindo no coração, Deus é a fonte da força. Jesus é a fonte da força. Ele vai te levantar, Ele vai te dar força para que tu possa conhecer mais do amor dele. E se tu está passando por perseguição, também da mesma forma. No versículo adiante aqui, ó, do 5, tá? 1 João capítulo 5, versículo 5 agora. Quem é
que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então primeira coisa, eu tenho que ter fé que Jesus é o Filho de Deus. Sabe que às vezes até as pessoas que já conhecem o Evangelho, às vezes bate um desânimo, a gente fica na dúvida. Será mesmo, né? Será mesmo que isso aconteceu? Aconteceu, meus irmãos. Quando a gente tem essa dúvida, a dúvida vem do inimigo, a dúvida vem do diabo. Dúvida não é de Deus. Nós temos que ter a certeza de que isso aconteceu. Olha o que fala aqui no versículo 1, ó. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Então, se eu creio que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, diz aqui, e todo aquele que ama o que gerou também ama o que é nascido. Eu estou demonstrando que eu amo a Deus e que eu amo Jesus. Eu crendo que Jesus é o Filho de Deus, nascido de Deus, eu estou demonstrando que eu amo a Deus. Demonstrando que eu amo a Deus, eu demonstro que eu tenho fé em Deus. Eu já acreditando, tendo fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu já demonstro fé. O versículo 2 fala o seguinte: nisto conhecemos que amamos aos filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E aqui a gente chega num ponto interessante nessa palavra. E guardamos os mandamentos de Deus. Às vezes a gente acha que guardar os mandamentos de Deus é uma coisa praticamente impossível. Às vezes a gente pensa que seguir Jesus é uma coisa praticamente impossível. Talvez pela forma que a palavra chegou no seu coração. A palavra já chegou no meu coração assim uma vez. É difícil seguir Jesus? É difícil. Eu não estou dizendo aqui que é fácil. É complicado às vezes a gente negar a vontade da carne para fazer a vontade de Deus? É complicado também. Mas o detalhe é esse, que a força não vem da gente. A gente tem que entender que eu só preciso colocar o meu coração disposto a fazer a vontade de Deus, disposto a receber Jesus, disposto a enfrentar o desânimo, disposto a enfrentar a perseguição por causa de Jesus. E daí isso é uma demonstração de fé perante a Deus. E Deus vai me capacitar, Deus vai me ajudar, Deus, Ele vai me dar forças, porque eu estou demonstrando a minha fé para Ele. E no versículo 3 fala o seguinte: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e seus mandamentos não são pesados. Viu só? Então eu entendendo que Jesus é o Filho de Deus, eu crendo, demonstrando para Deus que eu creio, eu colocando para Deus, eu orando a Deus, dizendo: Deus, eu coloco meu coração disposto a ter fé que Jesus é o Filho de Deus, e eu recebo a palavra que o Senhor deixou, que o mandamento não é pesado, porque a força vem do Senhor. Eu só preciso demonstrar fé para que seja mais leve do que parece, como eu disse no começo aqui. Então a palavra de Deus, meus irmãos, ela vem aqui nos esclarecer hoje que a gente não precisa contar com a nossa força. A gente não precisa contar com nós mesmos para decidir seguir Jesus, para decidir passar pelas aflições. Até porque Jesus mesmo disse que teríamos aflições, mas Ele disse que nós teríamos que ter bom ânimo, porque nós venceríamos o mundo assim como Ele venceu. Ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós, como devemos ser imitadores de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, devemos saber que tudo que Cristo fez e falou, a gente tem que falar e fazer e agir e viver aquilo também. Então, o Evangelho, ele não é para ser uma coisa pesada, porque senão Jesus não tinha dito que o fardo dele era leve e o jugo era suave. Por que o jugo de Jesus é suave? Porque Jesus ele vai passar a mão na nossa cabeça, no nosso pecado? Não vai. Porque ele vai já nos perdoar de nossos pecados quando a gente aceita Ele em nossa vida. Quando a gente aceita Ele no nosso coração, quando a gente crê que Ele é o Filho de Deus. E ele, ao mesmo tempo que Ele nos perdoa dos nossos pecados, Ele nos carrega junto com Ele.
Ele nos carrega do lado dele, junto com o jugo dele, que é suave. Para quem não sabe o que é jugo, jugo é aquele negócio que bota nos bois, assim, que vai no pescoço de um e no pescoço de outro, para que eles andem assim um do lado do outro. Isso é jugo. Então Jesus quer que a gente ande do lado dele. Porque se o jugo dele é suave, ele quer que o nosso também seja. Que a gente ande junto com ele. Um evangelho suave. Porque a força vem de Deus. A força não vem de nós. Então que a gente possa pegar essa palavra hoje no nosso coração. Entender. Tanto quem está querendo conhecer mais de Jesus. Tanto quem já conhece e está desanimado com a fé. Tanto quem está passando perseguições por causa do evangelho. A força não vem de nós. A força vem de Deus. Basta apenas a gente demonstrar para Deus que nós queremos crer nele, que nós queremos ter mais fé, que nós desejamos que ele coloque mais fé em nosso coração, que nós desejamos mais da palavra dele, porque o que vai nos ajudar, o que vai nos capacitar é a força de Deus, através do Espírito Santo de Deus que mora em nós. E talvez você está assistindo, não aceitou Jesus ainda, você pode ter o Espírito Santo morando em você. Basta você aceitar Jesus no seu coração. Basta você pedir a Deus, dizer a Deus que você declara publicamente que você crê que Jesus é o Filho de Deus e que você recebe Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Daí o Espírito Santo vai capacitar você, assim como ele capacita nós, e vai nos relembrando todos os dias de que a força não vem do homem, de que a força não vem de nós. A força vem de Deus e a fé vem da palavra de Deus. Precisamos apenas demonstrar nossa intenção do nosso coração para Deus. Amém, meus irmãos? Por acaso tem alguém que não aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador ainda? Pode colocar nos comentários aqui. Se você não aceitou Jesus ainda como seu único Senhor e Salvador, coloca nos comentários aí. Talvez essa seja a oportunidade que Deus está trazendo hoje para a sua vida. Talvez hoje Deus, ele quer te adotar como filho. Talvez hoje é a hora que Deus, ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer que você entregue a sua vida para ele. Se você não aceitou Jesus ainda, coloca nos comentários aí, para a gente orar por isso, para a gente ver as maravilhas que Deus faz na vida de cada um. Deixa eu ler aqui os comentários. Já vamos orar aqui. Deus abençoe. Coloca aí nos comentários, irmãos. Vamos orar então. Pessoal que está chegando agora aí. Amém, Marcele. Deus abençoe. Deus abençoe. Que Deus te use bastante, viu? Que Deus abençoe a cada um que está aí. Se você não aceitou Jesus ainda, meu irmão, essa é a oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade. Coloca nos comentários aí, comenta alguma coisa aí para mim saber. Enquanto isso eu vou lendo os outros comentários aqui para ver aqui as orações que a gente vai fazer agora. E já vamos orar também para quem quer aceitar Jesus. Esse é o momento. A vida com Jesus é muito melhor, meus irmãos. A vida com Jesus é muito melhor. Tem momentos difíceis? Claro que tem. Mas Jesus capacita, porque a força vem dele, a força não vem do homem. A força não vem de mim, a força não vem de ti, a força vem de Deus. Quando eu aceito Jesus na minha vida como meu único Senhor e Salvador, Deus me capacita. Amém, Pedro? Deus capacita, nos capacita para passar aqui por os momentos difíceis. Isso aí, irmã Marcele. Comentário seria: eu decido por Jesus. Pode ser também.
Quem deseja aceitar Jesus aí, vamos seguir ali a sugestão. Eu decido por Jesus, comenta aí. A gente vai saber daí que você comentou que você quer aceitar Jesus agora nesse momento. Deus está abrindo o caminho hoje para que você aceite Jesus como único Senhor e Salvador. Vamos aguardar aqui, porque eu tenho um sentimento de que alguém está se decidindo aí, quer mudar de vida. Alguém quer entregar a sua vida para Jesus agora. É só colocar nos comentários aí, eu decido por Jesus. Pode colocar aí que a gente vai orar. Amém, meus irmãos? Não somos perfeitos porque estamos aqui falando da palavra. Não queremos nos aparecer, que nem muitos falam, né? Essa irmã que está sendo perseguida ali deve ter falado para ti também, né, irmã? Tu quer te aparecer às vezes quando tu fala da palavra. Isso é normal, já falaram para mim também várias vezes. Mas não desiste de ser uma serva, não desiste de falar do amor de Deus. Amém? Não somos perfeitos porque a capacidade não vem de nós. Tem 3 pessoas que iriam falar. Amém, irmã? Amém, isso aí, Marcelo. Às vezes as pessoas olham para o homem, né? E deixam de olhar para o foco que é Jesus. Elas olham para o homem, o homem é falho, mas o homem é falho mesmo. Eu sou falho, tenho meus defeitos, né? Não é porque eu estou aqui falando da palavra que eu sou perfeito. Só Jesus foi perfeito. Amém, meus irmãos? Coloca a mão no teu coração então aí. Se alguém quer aceitar Jesus e não quis colocar no comentário aqui, não tem problema. Depois a gente faz uma oração no final, é só repetir aquela oração ali, mas tem que repetir crendo no coração. Tem que ser uma coisa de dentro para fora. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te agradeço aqui, meu Pai, por essa palavra, por essa live. Eu te agradeço por essas pessoas que aqui estão, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço para que o Senhor nos perdoe dos nossos erros e pecados. Te peço, Senhor, para que o Senhor proteja a minha casa, a minha família, a família de cada pessoa que está aqui, Pai, que vai assistir depois. Pai, eu te peço que o Senhor plante no nosso coração essa palavra de que nós precisamos ter fé, que a fé é a chave para que possamos alcançar uma vida mais leve no Teu Evangelho. Para que nós possamos entender e viver essa fé, porque sabemos que a Tua palavra diz que sem fé é impossível Te agradar. Nós estamos aqui, Senhor, demonstrando a fé pela Tua palavra, porque senão não estaríamos aqui. Mas nós temos fé, meu Pai, de que Jesus Cristo é o Senhor, de que Jesus Cristo é o Teu Filho amado que o Senhor enviou, e que Ele é o nosso único caminho, a verdade e a vida, e é através dele que vem a nossa salvação. Nós cremos em Jesus Cristo, Pai, cremos que o que Ele disse, que o jugo dele era leve, o fardo era suave. O fardo é leve, o jugo é suave, perdão. Estamos aqui então, Senhor, para dividir esse jugo, pegar essa palavra, porque nós cremos que a capacidade vem do Senhor e não da gente, e não do homem, para que possamos viver de forma mais tranquila que o Teu Evangelho. Eu peço, Pai, para que proteja todos os cristãos nesse momento, assim como a irmã colocou no comentário, que são perseguidos por causa do Teu nome. Eu nem sei se posso te pedir para que não haja perseguição, porque talvez eu iria contra a Tua palavra, porque a Tua palavra diz que felizes aqueles que são perseguidos por meu nome. Então eu te peço para que o Senhor nos capacite quando formos perseguidos e mal falados por causa do Teu Evangelho, para que o Senhor nos dê sabedoria para saber como lidar nesses momentos, para enfrentar e mesmo assim, sendo perseguidos e mal falados, glorificar o Teu nome. Eu te peço, meu Pai, para que o Senhor atenda ao pedido de oração de cada pessoa que está aqui pedindo agora. Eu oro, Pai, pela oração, pela restauração do casamento do Marcelo, Senhor. O Marcelo que está pedindo oração aqui. Eu coloco a vida do Marcelo e da família dele, Pai, do casamento dele em Tuas mãos. A vida de todos os irmãos que estão aqui, da vida da Marcele, das 3 pessoas que a Marcele falou aqui que iriam falar, que queriam aceitar Jesus. Eu peço oração pela proteção da família do Pedro Júnior, meu Senhor. Do Pedro Júnior. Quem mais que pediu oração aqui?
Abençoa, meu Pai, a vida de cada pessoa. Abençoa minha casa, minha família, minha esposa, meus filhos. Nos dá sabedoria, discernimento, entendimento, meu Senhor, da Tua palavra. Aleluias. Abençoa, Pai, a vida de cada pessoa que esteve aqui, que está aqui nessa live. Quem vai entrar, quem vai assistir depois. Pai, eu oro pela saúde da Lili. Ela pede oração aqui pela saúde da família dela. Abençoa, Pai, a família dela. Abençoa, Pai, dando saúde, livramento, meu Senhor, libertação. Em nome de Jesus Cristo. Pela Mai Arlinda. Também, Senhor, abençoa a vida dela, meu Pai. Para que ela seja vitoriosa no Teu nome. Para que seja glorificado o Teu nome, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aquele que não aceitou Jesus ainda, agora é a oportunidade. Coloca a mão no teu coração aí, meu irmão, minha irmã, que não aceitou Jesus ainda. Pode ser agora o teu momento. E repete essa oração comigo. Meu Deus, neste momento, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu entrego a minha vida em tuas mãos, Senhor. E eu recebo Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, porque eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele veio em carne e foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus e consumou a obra de salvação para que hoje eu pudesse ter o meu nome escrito no livro da vida. Portanto, escreve, Deus, o meu nome no livro da vida, porque hoje eu entrego a minha vida, os meus sonhos, os meus projetos, os meus caminhos, a minha casa e a minha família em tuas mãos. Eu te aceito, Jesus Cristo, como meu Senhor e Salvador. E agora, a partir deste momento, meu Deus, eu posso te chamar de meu Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Quem repetir essa oração aí, crendo no seu coração, acabou de aceitar Jesus e vai receber o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu creio nisso, está na palavra de Deus. Vai receber o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é o auxiliador, ele é o consolador, ele é aquele que Jesus enviou depois que ele subiu aos céus, e é aquele que Jesus enviou para nos ajudar e nos auxiliar, para morar dentro de cada um de nós aqui na terra, para que pudéssemos passar por os momentos difíceis e complicados com mais sabedoria e discernimento que vem do céu, e não da nossa capacidade, mas da capacidade de Deus e não da do homem. Amém, meus irmãos? Quem quiser depois compartilha essa live aí no seu Instagram, vai ficar no YouTube também, eu vou depois colocar o vídeo lá. Temos alguma coisa no TikTok também ali para ser luz nas trevas, né? A gente coloca ali uns vídeos menores. Enfim, estamos tentando aí espalhar a palavra de Deus, tá? E você aí, se coloque à disposição de Deus para que Deus te use também. Deixa Deus te usar. Não importa se tu tem um ministério ou não, deixa Deus te usar, para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos aí. Muito obrigado pela participação de todos. Até amanhã, às 4h43 da madrugada. Toda a honra e toda a glória ao nome de Jesus Cristo, porque Deus é a nossa salvação.